Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana Trigo, eu sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje temos connosco uma grande advocate do trabalho remoto, do conhecer uma localidade, uma cultura, as pessoas, a comida, as tradições, enquanto trabalha. Já foi Marketing Manager, Project Manager, Product Designer e tem agora o seu projeto próprio para levar outros profissionais a encontrar o que há de melhor no trabalho remoto. Hoje tenho comigo a Mariana Silva e estou muito expectante sobre o que irá trazer até nós. Mariana, bem-vinda ao Techia Talks. Preparada para explodir aqui algumas mentes hoje? Bom dia, vamos ver. É bom finalmente estar a falar contigo também, sem ser pelo LinkedIn e pelo WhatsApp, e fazer aqui uma troca de experiências. Vamos ver o que é que vem daí. É isso mesmo, vamos ver o que é que conseguimos trazer aqui de novidade e de perspectivas diferenciadoras. E eu vou começar por uma pergunta que me deixa a mim também muito curiosa, porque, como tu disseste, a nossa interação tem sido sempre muito LinkedIn, um bocadinho de trabalho remoto, estas novas perspectivas de trabalho como digital nomad. Quem é a Mariana? Pronto, Mariana, eu tenho 32 anos, comecei a trabalhar remotamente há 2 anos, mas antes já tinha tido a oportunidade de morar noutros países como as Filipinas, a Jordânia e a Espanha, e nesses trabalhos sempre tive algo muito ligado ao impacto e à comunidade e trabalhava muito com jovens através de workshops e assim, e agora recentemente quando estava a trabalhar em corporate senti muito essa falta de ter a ligação à comunidade e de sentir que estou a ter algum impacto no mundo, então por isso é que estou a aproveitar esta liberdade de trabalhar remotamente para criar os meus próprios projetos que incluam um bocadinho desse impacto e juntar e convidar outras pessoas para se juntarem a mim. Muito bem, então dirias que um valor forte que tu tens aí será talvez o da contribuição? Sim, sem dúvida. Sim. Engraçado, como isto se liga sempre aos nossos valores primordiais, não é? Eu fiz recentemente aí a minha listinha, está aqui à minha frente, eu estou agora a olhar para ela. E cada vez mais noto que isso, todas as nossas decisões, não é? Principalmente as difíceis, têm por trás sempre um grande dos nossos valores. E é engraçado porque um dos nossos 3 core values na Techia também é a contribuição. Foi assim que nós começamos. Portanto, é bonito tu também teres esse valor. E isso nota-se bem, principalmente quem for ver o teu LinkedIn. Sim, temos de trazer um bocadinho esse conteúdo e essa parte. Muito bem, muito bem. Então, vamos se calhar começar até um bocadinho pelo teu percurso, porque eu vi ali no teu LinkedIn que tu começaste pela área de economia, mas hoje eu acho que posso dizer que trabalhas em tecnologia. Bom, Sim. o que é que aconteceu até aqui, assim, in a nutshell, o que é que foi acontecendo no teu percurso profissional? Então, eu estudei economia, mas eu não tenho provas, mas eu acho que eu fui a pior aluna do meu curso a nível de média, porque eu fiz economia está porque era um bocadinho juntar a gestão ao impacto que poderia ter nas comunidades, mas depois não era bem aquilo que eu queria e eu juntei mais EC, que é uma organização internacional, e ali comecei a fazer muitos projetos de marketing e fui evoluindo ali naquela área, fui aprendendo por mim própria. Depois, mais tarde, em 2019, comecei a aprender a programar com os She-Codes e depois fui laid off por causa do Covid e então investi um bocadinho mais nessa parte da programação, fiz o meu site, etc. Pois as coisas foram correndo muito organicamente agora para trabalhar em tecnologia, que felizmente nos dá esta liberdade para depois termos tempo e recursos para investir noutros projetos que vão ao encontro dos nossos valores. Muito bem. Em 2019, quando tu começaste aí a Sim. fazer essas formações com as She-Codes, a tua ideia já era entrar em IT porque tinha esta flexibilidade, esta liberdade? Ou
foram outros Não, motivos? acho que foi muito random. Foi porque vi a promoção do She-Codes, gostava muito de trabalhar com o meu colega que era web developer na minha equipa na Ambaba na altura. Foi tipo, bora fazer, porque não? Acho que nem tinha eu a noção dessa liberdade que poderia advir daí, nas condições, porque ainda era tudo. Estava mais na área de project management, numa equipa de marketing e tudo mais. Foi um bocadinho, pronto, aleatório e depois as coisas foram evoluindo. Ok, ok. Porque na verdade tu já estavas numa tech company, mas na área de gestão de projetos, mais dentro do departamento de Sim, marketing, não é? Já dentro do tinhas essa, marketing, sim. essa ligação direta. Normalmente as pessoas estão fora ainda de uma tech company e pensam em entrar numa tech company. Tu até já estavas lá dentro, portanto ainda é um salto mais natural. É espetacular, Sim, as coisas espetacular. simplesmente vão acontecendo e através de contactos com os nossos colegas, vamos vendo o que eles fazem e essas coisas e pronto. Ok. E conseguiste ter ali uma função mais definida, porque depois tinhas muitas opções, não é? Ou seja, tinhas a parte de programação, mas mesmo assim ainda tinhas. Normalmente a She-Code foca-se mais no front-end, mas possivelmente Uhum. tinhas um back-end, tinhas continuar na área técnica ou ir para uma função em IT, mas non-tech, como passaste ali também pelo product designer. Como é que foi esta decisão? Sentes que ainda estás a decidir ou está Sim, eu decidido? de um modo geral sempre tive um perfil muito generalista, ou seja, sei muitas coisas, mas não estou focada numa coisa em específico e acho que o meu percurso reflete muito isso. Eu gosto muito da parte do web design, mais da parte criativa, não gosto tanto do back-end e assim, isso deixa mais nervosa, embora agora com a AI é mais fácil programar, tive agora a aprender Python também, sem dúvida que a experiência de aprendizagem com o ChatGPT e com a AI é muito mais fácil nessas áreas. Mas sim, no modo geral gosto mais da parte da programação criativa, digamos assim. Ok, ok. Muito ligada também com esses projetos, não é? Ou seja, criar, contribuir, trazer, Sim, inovar, fazer bonito, tornar bonito. fazer bonito, gosto. Acho que preciso de um bocadinho disso na minha vida também. Acho que a primeira pessoa que nós contratamos na Tekia foi logo uma designer. Logo, porque não é a parte que Teve um eu mais impacto. gosto mesmo muito. Eu prefiro estar lá com os alunos a pensar em estratégia, mas sim, fazer bonito ainda não é algo que nós estamos muito bons, mas lá chegaremos com as melhores Vamos pessoas. chegar, vamos chegar. Sim. Falaste aí de um ponto que eu gostava de explorar um bocadinho contigo, que é a situação de layoff, porque tu até sofreste essa situação numa altura muito relativamente à tecnologia, eu diria até Uhum. cedo, não é? Que foi logo 2020, porque nós temos visto mais layoffs nos últimos 2 anos, mais ou menos, desde Sim, 2022. Como é que foi essa situação para ti? Como é que lidaste na altura? Como é que olhas agora também, não é? Passado alguns anos. sim. A minha empresa, na altura, despediu 30% das pessoas, acho que fomos cerca de 90 pessoas que fomos laid off, portanto, foi uma experiência de grupo, não foi sozinhos. Os meses a seguir foram um bocadinho mais difíceis, porque aí está, eu tenho um perfil mais generalista e não sabia bem a que é que me haveria de candidatar, a que tipo de roles, a que tipo de empresas, então estava ali um bocadinho perdida. Aí comecei a fazer o meu website, a publicar imenso no LinkedIn e saiu, abriu-me imensas portas, comecei a ter sobretudo founders de startups pequenas a falar comigo e foi assim que eu consegui o meu trabalho depois relativamente a isso, mas acho que foi uma experiência de reinvenção sobretudo e de ser resourceful e criativa para tentar arranjar um trabalho, porque para mim não ia ser fácil simplesmente candidatar-me no LinkedIn e assim, era sempre rejeitada, porque era difícil fazer mostrar o meu valor, então decidir por um caminho um bocadinho diferente. Ok, ok. Continuas a usar um bocadinho dessa estratégia agora, ou seja, a preferir teres quase aquele sweet spot dentro Uhum. de IT do que manter a estratégia generalista ou não? Continuas a valorizar mais o generalista? Como é que doseias? Continuo a valorizar o jornalista porque eu aborreço-me facilmente. Eu acho que a novidade ajuda-me a manter motivada, mas também porque tenho muita dificuldade em descobrir aquilo que eu quero realmente fazer. Para mim é difícil dizer eu quero seguir este caminho e agora vou investir. Não consigo definir qual é esse caminho, então vou deambulando entre umas coisas e outras. Ok, giro. Porque nós sentimos isso também, que quanto mais Sim, deambulas, mais difícil é, obviamente. Até não só para o sim, mercado compreender-te, como para a própria pessoa em é si. horrível. Sim, eu senti-me muito aliviada quando percebi que o meu role em tecnologia é Engineering Manager. Tipo, é isto que eu adoro fazer. Pois, eu gostava de Consigo descobrir só, isso também. é isto. Mas tu pareces muito confortável com isso, que normalmente é um ponto de dor. Tu sentes-te confortável em.
pá, eu estou a descobrir ainda o que é que eu gosto, faço muita coisa, não me importo de ser generalista, porque eu gosto de coisas novas e de descobrir. Estás confortável com isso ou é algo Nem sempre. que... Ok, Sobretudo quando tenho que procurar trabalho, é aí que eu sinto, gostei uau, muito. isto é difícil. Ok, Mas ok. no modo geral, no trabalho que eu tenho agora, sinto-me confortável com isso. Agora, quando estou na parte da pesquisa, é mais difícil. Ok. Depois, quando encontras o sítio, não é? Porque quando tu estás lá Sim, dentro, não sei se tu sentes isso, mas eu acho que até nós encontrarmos o role, seja qual for o role, uhum, sentimos-nos mais a deambular, não é? Porque existe quase um match necessário de ambos os lados. Ou seja, eu tenho que gostar não só da empresa, do produto, mas também da função, mas eles também têm sim, que gostar de mim, da minha forma de pensar, da minha sim, forma de estar. Então é sempre aquele namoro, não é? Inicial, até, ok, é para fechar, bom, fechamos. Mas depois, quando estás lá dentro e começas a ganhar o teu espaço, principalmente para uma pessoa com o teu perfil, que eu acho que não tenho o perfil tão generalista, ao longo do tempo uhum, fui afunilando mais, mas principalmente no início eu sentia isso, e também comecei em startup, que é onde tens essa oportunidade de seres um polvo, não é é? isso, Então, tu experimentar adoras ser tudo. polvo, não é? É o que eu vejo. Então tu sentes que depois, quando estás lá dentro, quando há essa abertura, tu já te sentes mais confortável, ou seja, consegues usar esses vários tentáculos em coisas diferentes, mesmo tendo um role definido, mas consegues ir criando impacto naquilo que a empresa precisa. Isso sentes que é algo Sim, comum de acontecer? sim, sobretudo quando estava na Unbubble. Eu estava dentro da equipa de marketing e estava ligada aos projetos, aos eventos, mas depois também conectava muito com as equipas de vendas, com a equipa da parte de recursos humanos, porque gostava muito de criar eventos sobre cultura no Dia das Mulheres, no Dia do Ramadão, etc. Portanto, gostava de deixar o meu impacto em várias partes. Agora, no meu trabalho, como também trabalhamos remote, é um bocadinho diferente, portanto, é mais focado naquilo que eu tenho que fazer na parte do web design e não tanto esse polvo e deambular de umas áreas para as outras. Ok, ok. Tu neste momento estás dedicada a full time a uma empresa só ou estás a atuar mais como Sim, freelancer? é Ok, uma startup americana, sim. ok, ok, excelente. E achas que vai ser por aí o caminho, ou seja, full time numa coisa, numa empresa só? Ou imaginas-te aqui a fazer o modo freelancer para várias? É o meu objetivo, é o que eu estou a trabalhar agora para isso, mas ainda estou a descobrir como é que eu vou chegar lá. Sim, eu acho que para nós, pelo menos cá em Portugal, ainda é uma realidade muito nova. Eu recordo-me, por exemplo, nós gravamos os podcasts com a nossa aluna, a Magda, que fez a transição há Sim, um ano e meio, dois, e no final, depois eu fico sempre a falar um bocadinho com vocês, são coisas que já não aparecem. E, e nós até lhe pedimos alguns perfis de freelancers que ela foi conhecendo, a uhum. Magda está em Roterdão agora, e portanto tem acesso a diferentes formas de trabalhar que nós aqui em Portugal não são assim tão comuns. Então estou muito curiosa para ouvir Scrum Masters que são freelancers, Project Managers que são freelancers, porque não é assim tão comum, pelo menos cá e neste momento. Sim. Apesar de Até que porque pela minha experiência de layoff, realmente não podemos estar ligados a uma empresa, porque pode correr mal em vários sentidos. Eu agora também tenho um amigo meu que é freelancer, tem dois trabalhos full-time. Ele consegue gerir aquele muito bem. E acho que deve ser o futuro, não é? Conseguirmos ter vários recursos e vários fontes de rendimento ah, sim, da sim, melhor maneira. concordo. Concordo plenamente, sim. Em termos de trabalho, eu acho que as coisas vão mudar muito e estou muito curiosa e também acaba por ser um bocadinho a nossa missão, não é? Nós queremos fazer com que os Sim, profissionais que chegam à Téquia comecem a olhar para a sua carreira como se fosse o seu próprio negócio, não é? é isso. Mas normalmente não tens, pelo menos, a pressão de ter um negócio próprio, né? De faturar, de ter clientes, de vender, de ter os custos, pronto. Normalmente numa carreira é só a parte boa, que é estás ligado ali àquela empresa, recebes o teu salário, entregas o teu trabalho. Mas sim, é uma das contribuições que nós queremos fazer e também estou muito Sim, faz curiosa e todo o tu também estás aqui sentido. hoje um bocadinho nesse sentido, não é? Para trazer aqui Sim. perspectivas diferentes. Ok, muito bem. Então vou lançar aqui a pergunta principal. Ai. Digital Nomad é mesmo o sonho que nós vemos? Tem dias, agora estava num grupo de nómadas no Facebook e por acaso estava lá uma pessoa a comentar que ninguém fala o quão difícil é estar sempre a planear como é que vão ser os próximos 2 meses, como nos sentimos sozinhos, etc. Eu acho que os nómadas partilham muito isso, mas também depende um bocadinho se o teu perfil é mais introvertido, se é mais extrovertido.
Acho que às vezes temos demasiadas escolhas, também nos deixa um bocadinho mais ansiosos e com dificuldade em escolher. Tipo, demasiada liberdade torna isto um bocadinho mais difícil. Tipo, eu tenho um mundo à minha frente, posso ir onde eu quiser, quando eu quiser, tipo, onde é que eu vou agora? E é super difícil. Ao início, quando eu comecei a ser nómada, isto trabalhei muito com a minha psicóloga, essa ansiedade de não saber, não ter planeado a minha vida daqui a 2 meses, e aprendi muito com ela, tipo, a viver com essa ansiedade e levá-la de uma maneira positiva. Então a gente consegue lidar com isso. Eu acho que foi uma das maiores aprendizagens que eu tive. Depois o que eu fui vendo nas minhas experiências é que tens diferentes tipos de nómadas, aqueles que são super sociais, vão à procura de experiências de co-living, de eventos, etc. E aqueles se calhar um bocadinho mais como eu, mais introvertida, eu vou para sítios com menos nómadas, tento mais ligar à comunidade. E pronto, e vamos aprendendo com o tempo também onde é que nos sentimos mais confortáveis. Ok, ok. Como é que começou tudo isto? Ou seja, como é que tu decides, olha, vou ser nómada digital? Sim, então foi em 2021, em janeiro, estávamos no segundo lockdown e eu estava a partilhar a casa com uma pessoa em Lisboa e ele foi viver para Berlim e eu pensei, olha, isto vai ser muito difícil pagar rendas aqui, mas é aproveitar esta oportunidade e agora que veio o lockdown, ainda não trabalhava remotamente, era aquele remoto do Covid, né? E vou aproveitar para ir para fora. Falei com a minha chefe, comecei por Braga, porque eu ainda estava com medo de Sim. decidir onde é que eu ia, se eu para fora ou não, e encontrei uma casa super fixe em Braga, barato, porque na altura era lockdown, então as cenas do turismo estavam todas fechadas e estavam a fazer negócios bons. Então pronto, foi um bocadinho por causa disso. Foi a oportunidade que surgiu de eu ir ficar sem a minha casa em Lisboa e bora lá aproveitar e começar uma vida diferente. E aí tu tomaste a decisão, olha, vou arrendar esta casa em Braga durante X tempo, mas eu já não tenho a opção de voltar para Lisboa. Não, Ou não seja, tinha, nem depois era queria. para Sim, continuar. sim. Depois os lockdowns foram acabando e a minha chefe dizia, quando é que vais voltar? Eu, olha, não vai acontecer. Tipo, consegui Não é? sempre adiar aquilo. Ok, ok. Mas super interessante, porque tu fizeste mesmo aquele start small, não é? Eu acho que às Sim, vezes as pessoas pensam, hum, ai, mas como é que eu vou fazer a minha primeira experiência, não é? Nómada digital, para onde é que eu vou? Mas depois é logo muito sim. longe, ou seja, torna uma coisa muito complexa. Sim, Mas não tens que ir logo para Bali e exatamente, assim. não é? Aquele bilhete só de ida até. Mas não tem que ser assim, não é? O que é que tu te preocupaste nessa altura? Qual é que foi o básico que tu tinhas que garantir? Isso é outra coisa que eu lembro também de falar com a minha psicóloga na altura, era, e se corre mal? E ela simplesmente disse-me, se correr mal voltas, qual é o problema? E eu levei sempre essa mentalidade para todos os percursos, para todos os destinos que eu fui a seguir. E levei sempre esse pensamento. E depois, quando estava em Braga, vi na televisão um programa da SIC que era o Boa Cama, Boa Mesa, se não me engano, e eles estavam a falar dos nómadas da Madeira. Descobri o Gonçalo Hall a falar da Madeira e foi tipo, ok, a seguir vou para a Madeira, bora. Pronto, Pronto. depois fui para a Madeira, depois o Gonçalo foi para Cabo Verde e disse, olha, vou para Cabo Verde também. E pronto, e foi assim um bocadinho. Boa, já estamos todos com um roteiro muito semelhante, pá. Eu também já fui para a Sim, Madeira, também já fui para Cabo Verde. são os Tá, destinos assim mais típicos. isso foi muito pelo Gonçalo também, sim, também é verdade. Yeah. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas ia vendo os posts dele e é tipo, bora. Olha, pronto, ainda vais à terceira então, provavelmente, que será Pipa, digo eu, Rio, por aí. Mas vai ser para os lados do Sim, tem Brasil. que ir, tem que ir. Sim, sim, vai ser. Ok, e agora? Já lá vão, portanto, 2021, 3 anos e meio. ok. E tens continuado sempre com esse hop on, hop off. Sempre, sempre a rolar. Sim, este ano estive aqui mais em Portugal, mas agora a partir de setembro já vou partir outra vez porque realmente a vida torna-se aborrecida. Está sempre aqui no mesmo sítio. Sim, sim, é verdade, entendo. Ok. E quanto tempo é que tu mais ou menos passas em cada sítio? É uma coisa que defines logo? Não? Como é que isso Não acontece? defino, vou e vou pensando. Na Madeira tive 2 meses, depois voltei mais tarde e fiquei mais 4. Em Cabo Verde tive 8 meses no total entre 3 ilhas diferentes. E agora vou sem planos de volta e sem planos de destinos onde é que eu quero estar durante muito tempo. Simplesmente agora vou à aventura. Já gastei muito dinheiro a trocar voos, portanto agora simplesmente não comprei o voo de volta e vamos ver Pode onde é fazer. que o destino leva. Eu aprendi logo na minha primeira viagem a não comprar voo de volta quando Não, é um voltar desperdício. por, por dengue. Pronto, portanto, não recomendo Aonde? na Tailândia.
Foi a minha primeira grande viagem. Comprei logo os voos todos seguidinhos, que foi ridículo, porque obviamente foi muito mais caro do que depois fazer isso lá. Comprei em agência, coisa que eu nunca faço agora. Portanto, nada a ver. Mas, depois fiquei 3 noites internada na Tailândia e decidi voltar para casa. Que horror, felizmente nunca me aconteceu. Seguro de viagem sempre, malta, quem está a Sempre ouvir. importante. Eu usei sempre o meu. Muito bem. Então vamos aqui a uma parte um bocadinho mais racional. Sim. E é, o que é preciso organizar para... Pá, eu estou aqui a pensar, pá, já trabalho remotamente, ou tenho aqui umas semanas, uns meses que posso trabalhar. Como é que eu organizo isto? Quais é que são, assim, aquela checklist, digamos? Assim, acho que a primeira coisa que eu penso sempre é seguro ou não este destino, porque acho que com mulheres que viajam sozinhas isso é sempre uma preocupação que nós temos. Portanto, isso é importante perceber um bocadinho como é que é a segurança desses sítios, perceber se há outros nómadas e normalmente eu procuro logo sempre grupos do Facebook de nómadas naquela cidade. Normalmente há muitos, acho que neste momento é a ferramenta social que ajuda um bocadinho, a rede social que ajuda um bocadinho mais a perceber o que é que se passa em cada um dos sítios. Quando eu fui para Cabo Verde, eu nunca tinha ido, portanto, eu fui lá uma semana antes, fiquei num hotel tudo inclusive, só para perceber como é que funcionava, e depois, 3 meses depois, voltei. Já me sentia mais confiante, ok, isto é seguro, eu gosto de estar aqui, já conheço pessoas, etc. Portanto, também é uma opção. Se é um sítio que tu queres ficar no longo prazo, ir antes para visitar e para perceber assim como é que são as coisas. Depois, se fores para cidades ou países menos desenvolvidos, ter sempre plano B. Quando eu estive em Cabo Verde, em São Vicente, eu perdi os meus óculos de ver, parti o ecrã do meu computador, parti o carregador do meu Mac, e aconteceu-me, o meu telemóvel também se estragou, mas felizmente eu tinha planos B de tudo. Eu tinha levado uns óculos velhos, tinha levado um ecrã extra do meu computador, tinha um carregador extra, portanto isto também é super importante, tipo, perceber que acesso é que tens às coisas, porque vais ter países que não têm tanta tecnologia, que as coisas são mais caras, que é mais difícil se tiveres um problema, portanto também pensar naquilo que se pode estragar e como é que podes comatar isso. E último, acho que é a flexibilidade financeira, não és com orçamento definido, eu só tenho 500 euros para gastar e depois precisas mudar de casa porque não gostaste, não podes, se precisas mudar os teus voos, não podes, portanto acho que é importante ir com esse mindset financeiro, flexibilidade e não sovina, agora não lembro da palavra, mas Pode ser. tens os cêntimos todos contados e isso pode-te afetar um bocadinho a experiência também. Sim, até porque há coisas que só vais fazer ali, em princípio, uma vez na vida, não é? Sei lá, se fores para Cabo Sim. Verde, se calhar vale a pena ir nadar com as tartarugas, por exemplo. Sim, ou por exemplo em Marrocos o que me aconteceu, eu fui para uma casa que não gostei nada, já tinha pago a renda, não podia mudar, mas pronto, tive a flexibilidade de ter dinheiro para alugar outra casa e compensar, porque não me ia sentir mesmo bem naquela, portanto acho que é importante termos esse pensamento por causa disso, para nos sentirmos confortáveis. Ok, excelente. Temos segurança, temos aqui a fazer um bocadinho de experiência, levar as coisas em segundo, um plano B, não é? Sim, E a parte financeira, teres aqui esta flexibilidade, boa. Para mim, uma das coisas que eu também vejo sempre antes de ir é a logística. Tipo, ok, vou sim, dormir aqui, eu normalmente alugo sempre cowork porque eu nunca confio na net na dos internet. hotéis, nunca confio. E também vejo sempre se há, por exemplo, restaurantes, ou se for cozinhar em casa, se há supermercados, se há ginásio, também vejo sempre Ginásio é muito importante. ao lado, sim. E pronto, e depois a parte da segurança, sim, eu acho que para mim é super crítica. Por exemplo, para mim custou muito em Cabo Verde, eu também estive em São Vicente, e as primeiras 2 semanas, meu Deus, eu só queria vir É embora. difícil para habituar, depois É uma pessoa sente-se ok. Sim, sim. Principalmente sem comunidade, eu fui sozinha, não era uma, Sim. uma altura de digital nomad stuff, então foi bastante difícil. Mas um pormenor interessante nas tuas opções é que tu não vais para cowork. Então, porquê? Porque não cowork? E dois, se não estás no cowork, que normalmente, pelo menos para mim, é onde eu vejo que existe mais essa rapidez de integração, não é? Sim. Como é que tu te integras? Então, Assim, eu não gosto de ir para coworkings porque é pagar para trabalhar, eu não quero. Eu prefiro investir o dinheiro noutras coisas. Já estou a pagar o alojamento, já procuro um alojamento que tenha essas condições. Quando estive em São Vicente, tive as primeiras 2 semanas num coworking, mas depois era muito barulho e eu já estou habituada a trabalhar em casa sem barulho e foi tipo, não venho mais. Eu tento conhecer pessoas antes no Facebook, por exemplo, quando estive em São Vicente, conheci uma rapariga espanhola antes no Facebook, tínhamos postado as duas que íamos.
quando chegámos, pá, aí com 2 dias de diferença, encontrámos e tivemos aquelas 6 semanas juntas. Ou, por exemplo, no Sal, são festas, vais às festas, 15 pessoas. Tipo, acho que eu também escolho países que normalmente é fácil conectar com as pessoas de um modo orgânico. Aqui em Portugal isso não acontece, não é? É muito difícil, mas em países como Cabo Verde realmente torna-se fácil, ou Marrocos, porque as pessoas são muito mais abertas. Depois uma das pessoas que eu viajo muito agora é uma amiga minha que tem um filho de 6 anos. Ela é da República Checa, o filho é metade cabo-verdiano, metade da República Checa. Conheci em São Vicente também, mas foi através de um grupo Facebook que eu tinha posto a dizer que estava à procura de alojamento, não sei o quê, ela veio falar comigo. E quando eu fui para São Vicente conhecemos e agora já viajámos uns 7 países juntos desde então. Então, sei lá, as coisas vão acontecendo. Mas aí está, Facebook, festas e andar na rua. Muito bem. E muda muito a logística agora que tens essa experiência com alguém que também tem um filho, que é uma das perguntas que também nós recebemos, não é? Porque é diferente. Assim, ele já está muito habituado. O miúdo já é nómada quase desde que nasceu, ela é mãe solteira, a logística é mais para ela. Nós normalmente ficamos sempre em casas separadas, mas normalmente ela diz: eu vou para este sítio. Eu digo: então eu vou com vocês. Normalmente ela é que tem a ideia e eu junto-me a eles. Estar com o miúdo é super fixe porque ele fala com toda a gente e chama muita atenção. Então isso também faz com que nós consigamos conectar com as pessoas de onde estamos também, porque toda a gente fica apaixonada por ele. E pronto, ele é super divertido e é super bom estar com uma criança e ele é super inteligente e nota-se que esta experiência de nómada realmente o torna mais desenvolvido, como o meu primo que é da idade dele, por exemplo. Fala super bem inglês, ele adora falar com o ChatGPT e começa a fazer perguntas como é que é o sistema solar, quantos países há no mundo, qual é o país mais populoso do mundo, tipo... A religião, ele já esteve em países muçulmanos, católicos, ortodoxos e agora decidiu que quer falar mais com Deus e quer ser religioso. E Uau. tudo isto ele aprendeu nestes sítios onde ele está. Nunca foi a mãe a dizer-lhe tu tens que fazer isto ou aquilo. Ele simplesmente que aprende com as experiências dele e é super fixe, porque também aprende imenso com ele, embora ele tenha só 6 anos. Sim. Porque ele está ali a ser estimulado de uma forma Sim, gigantesca, não é? sim. Países É diferentes, incrível. línguas diferentes, pessoas, formas de pensar completamente E as diferentes. religiões, ele teve 6 meses agora em Marrocos. É muito bom ele já ter este contacto com uma comunidade mais muçulmana e criar as suas opiniões por ele próprio e não por aquilo que o mídia diz sobre os muçulmanos, por exemplo. Claro, sim, sim. Isso é algo extremamente desafiante, não é? Sim, Para quem viaja, eu ouço muitas vezes isso, por exemplo, dizer que, sei lá, que estive numa Colômbia, que para mim é o meu país preferido neste momento, é sim, chocante, não é? Porque a imagem da Colômbia não é claro, a melhor de todo. E é engraçado como, e eu imagino que tu sintas muito isso também, que é quando tu tens essa ligação à comunidade, o agradecimento deles por tu estares ali e não acreditares no que os é mídia verdade. manda cá para fora, é das coisas mais maravilhosas que eu já senti em viagem, de longe. Sim, e eu também estive na Jordânia em 2016, que foi quando estava a haver muitos ataques dos jihadistas, sobretudo ali naquela religião, e também toda a gente dizia, esses muçulmanos, não sei o quê, porque é que vais para ali? E depois tu, quando estás lá, tu realmente entendes que não é nada disso que te dizem, as pessoas são incríveis, recebem, ninguém te julga pela religião, como nós julgamos aqui na Europa. E pronto, é o outro lado da moeda que as pessoas normalmente têm medo em conhecer e em explorar. Yeah. É verdade. De que formas é que achas que te tem transformado estas experiências? Porque nós aqui falamos, parece quase de uma forma mais racional, que é, ok, Sim. trabalho remoto, não é? Trabalhar noutro país, mas a verdade é que é muito mais deep do que isso, não é? De que forma é que a Mariana se transformou ao longo destas experiências? É verdade, às vezes é super difícil de explicar, mas acho que a primeira parte, como eu disse há bocado, é a questão da ansiedade, tipo, aprender a viver mais tranquilamente e realmente aceitar os passos onde acontecer as coisas e as descobrir. Acho que me tornei muito menos medricas, eu simplesmente agora já não penso tanto com medo para onde é que eu vou, simplesmente vou e logo vejo como é que eu vou lidar com o medo. Eu agora vou para a Turquia, por exemplo, que é um país que eu tenho vindo a adiar há imensos anos por medo, mas agora foi tipo, eu vou e não quero saber, seja o que Deus quiser. Vai ser tranquilão mesmo, bem tranquilo. Sim. Porque também me ensinou a ser mais resourceful nesse sentido, porque é descobrir como é que vais arranjar uma casa, se não gostares, como é que vais sair dali, como é que vais de uns países para o outro, e mais uma vez sozinhas.
as coisas às vezes são mais complicadas. Às vezes também me irrita um bocadinho quando estás a falar com homens, eles dizem que têm medo de viajar sozinhos. É tipo, por amor de Deus, tu tens a vida facilitada, nós temos que pensar em muito mais coisas. Sim. Sabes que eu acho que há Ah, vantagens e desvantagens nisso. sim, Eu acho que por acaso, até vou partilhar, porque acho que se calhar é uma perspectiva que muitas pessoas não têm, sim. que é, eu acho que há um lado de mulher, de ser mulher e de viajar como Uhum. mulher que nos traz também muito mais segurança, não é? Por exemplo, nós, obviamente, temos alguns outros tipos de riscos e normalmente tem a ver mais com este abuso sexual, Sim, mas na verdade eles têm outro tipo de risco porque é muito mais fácil andar à porrada com um homem do que com uma também mulher. é verdade, também é verdade. E uma mulher, intencionalmente, toda a Não, gente sim, sim, sem protege. dúvida. Então Sem eu tento dúvida, é um bom focar ponto. nesse lado. E não no resto. E, por exemplo, em Cabo Verde chegou-me a acontecer algumas coisas mais desconfortáveis e eu lembro-me que eu agarrei em mim e pensei logo, vai ser aquele grupo de homens, eu vou já falar com eles e eles vão me tirar daqui. E assim foi. Pronto. Mas o que é que te aconteceu? Não foi nada assim muito creepy, ou seja, muito agressivo, Sim, é mas só foi. os olhares e as palavras, não é? Sim, sim. Naquele momento foi alguém que, pá, na praia já era, estava a anoitecer e ele começou a falar alto comigo, chamou-me nomes assim não muito agradáveis. Pronto, depois foi embora. Depois eu perguntei a alguém de lá: olha, achas que é tranquilo ir embora ou não? E a pessoa disse: não sei. E eu, obrigado, fixe. Pronto, e eu estava tipo a 5 minutos a pé de casa, estás a ver, na Lajinha. Pronto, então eu falei com eles e foi muito, pronto, foi bom no fim, porque eles levaram-me de carro a casa, estamos a falar de 5 minutos a pé, né? Boa. Mas levaram-me de carro, e estavam super chateados com a situação, ou seja, um grupo de homens, né, 40, 40 e tais, super chateados com alguém que me tinha feito aquilo, né, e me tinha deixado confortável e assustado. Pronto, ou seja, eu concordo contigo, eu como mulher também tomo precauções que se calhar como homem não tomaria, né, principalmente quando vou sozinha, mas acho que há os dois lados, né? Acho que também há uma, um perigo grande em ser homem a viajar. Sim, é Eu verdade. sinto, pá, sei lá, quando eu saio da porta do meu hostel, se tiver ali alguém para me assaltar, eu acho que essa pessoa, alguém, mais rapidamente vai assaltar um homem do que uma mulher. Mas Sim. depende, obviamente. Sim, na noite e essas coisas todas Sim, também é sim. um risco. Confusões, não é? Pronto. Portanto, já, malta, é assim, faz parte da viagem também, né? Esse lado. Boa, boa. Ok, muita transformação aí. Achas que vês o mundo de forma muito diferente agora e comparando 2021, inícios, quando vieste até Braga? Assim, eu já tinha morado em países diferentes antes também, em 2016 até 2017. Já tinha morado nas Filipinas, Jordânia, que já são países completamente diferentes da Europa. Portanto, já tinha essa experiência. A única diferença é que eu não tinha ido sozinha, como fui agora para estes. Fui sempre numa rede de apoio da ISEC, mas isso foi algo sempre que me motivou. Vejo um mundo diferente, se calhar pelos nómadas que eu conheci. Tipo, é bom ver que há pessoas semelhantes. Isso às vezes também nos falta aqui no dia a dia quando estamos na nossa casa. Se eu Hum, pensar nos meus amigos daqui, são completamente diferentes dessas pessoas que eu conheci nas viagens e que me inspiraram, cada um da sua maneira. E acho que é mais um ver um mundo diferente com mais esperança, talvez. hum. É giro, porque também nós começamos muito, de uma forma muito semelhante. Os meus primeiros projetos também foram todos com a IESEC. Ah, Um, boa, sabia. foi Onde é que primeiro foste? Ucrânia, Ah, 2012, muito fixe. sim, e depois Índia, que foi a minha viagem grande pela Ásia, mas eu comecei pela Índia com Também eles, fui à Índia pela Isaac, muito exatamente para fixe. ter esse suporte, porque não, nem é, eu diria que nem é só o suporte, é também as experiências que tu consegues chegar, não é? Por exemplo, nós Sim, fomos ver os slums em Mumbai, e eu nunca na minha vida teria uma experiência daquelas se não mas fosse, estavas a fazer voluntariado pela sim, Isaac. estava a Ah, eu fazer bom fiz isso na Jordânia e depois fui à Índia numa conferência também durante 3 semanas. espetacular. É muito bom, porque tens ali pessoas que são como tu, não é? Ou seja, Sim, iguais, digamos, e depois tens as pessoas de lá. E é a um. Índia é um país difícil. Sim, sim. Lá está, isto é muito de experiência pessoal, não é? Por exemplo, eu Sim, sim, achei que ia sim. ser muito chocante e não, quando fui, depois não foi assim tão chocante quanto isso, o que eu acho que até não é assim tão bom, não é? Porque Sim, efetivamente veres tipo crianças pequeniníssimas a é pedir horrível, é sujas horrível. deveria Eu ser chocante. mal cheguei e vimos uma pessoa morta na rua, na estação. Eu estava em Nova Delhi. Foi tipo, ok, agora? Eu estive lá 3 semanas, os primeiros dias foram horríveis. Eu só estava tipo, eu quero ir para casa, eu não aguento mais.
Depois Nossa. no fim já foi, uau, esta experiência foi tão incrível. E se não fosse a Índia, nunca tinha ganho coragem de ir para os outros países que fui a seguir, como a Jordânia, as Filipinas, Cabo Verde. Portanto, acho que a Índia é mesmo uma experiência necessária a toda a gente. Sabes que eu tenho uma teoria agora, que Portanto, é quando a viagem começa mal, é porque vai ser espetacular. é sempre, sempre. Também tenho isso. No primeiro dia é sempre horrível. O que é que estou a fazer aqui? Diga ao meu melhor amigo que me ir embora, já não estou aqui a fazer nada. Mas acho que quanto mais vezes viagens e mais tempo, isso também foi algo que eu aprendi, é aceitar esse sentimento. Tipo, eu já sei que no primeiro dia me vou sentir mal, mas que no segundo já vai ser incrível. Portanto, já não me sinto mal por me estar a sentir mal. É um bocadinho isso. Achas que te sentes mais em casa, fora de casa? É uma ótima questão, mas diria que sim. Realmente, quando eu estou em casa, eu não consigo sentir conectada com nada, nem com as ruas, nem com as pessoas, nem com nada, as atividades. Interessante, porque eu também sinto isso. E acho Sim, curioso nós sentirmos. Eu lembro-me de chegar, por exemplo, ao Rio de Janeiro e, tipo, em 24 horas eu sentia-me super em casa, com todas as constraints que tem o Rio, ok? Mas. E eu pensava, fogo, será que eu vivi aqui noutra vida ou alguma coisa assim? Mas, tipo, isto está a ser muito rápido, né? Tipo, eu cheguei ontem, como é que eu sinto? Tipo, já. Obviamente não sinto que conheço as ruas, nada do género, sim, mas mas sentes-te bem. sentes-te sim, Mas eu sentes. acho que isso tem muito a ver com o choque cultural que nós aprendemos muito na ISEC também. Eu acho que é muito mais difícil o voltar e o reverse cultural shock do que o cultural shock em si, de quando chegas ao sítio. Acho que ficamos muito mais apáticos quando voltamos e as coisas voltam à normalidade e à facilidade. Por exemplo, quando eu estava em Cabo Verde era super estranho tu não tens um supermercado como nós temos um continente ou o Pingo Doce. Tipo, não tens escolha, não tens variedade. Depois chegar a Portugal e vir ao Lidl e ter ali as coisas baratas à minha mão, é tipo, uau, isto é um choque. E Tipo, nunca está nada esgotado, nunca falha a luz. yeah, chocou-me mais o voltar do que quando estava lá a ir aos supermercados sem opções. Ou da Índia voltar e de repente já não há barulho na rua, tipo, que é isto? Que estranho. Essas Exato. coisas. Sim, Yeah. eu lembro-me de voltar da Ásia e uma coisa que era super estranha para mim era ter água quente a abrir a torneira. Aquilo fazia imensa Pois é, confusão. Cabo Verde. Sim, também foram 6 meses e eu sempre fiz muito viagem low cost, gosto muito de mochila às costas. Pá, eu sou ao Yeah. contrário, né? A malta que diz vou de férias é para estar confortável, tipo, eu para estar confortável eu fico em casa. Fiquei em casa, né? É muito engraçado a forma como tu também depois valorizas, não é? O que tens cá, o conforto, a qualidade, o silêncio, como tu falaste. Yeah. Também gosto muito Mas desse progresso. sim, ia dizer que esta semana, ontem tivemos o terremoto aqui, não é? Isso lembrou-me logo, eu senti 2 terremotos nas Filipinas. E isso também eu acho que é uma coisa importante, as condições climatéricas e os riscos que pode haver de estar em certos países. Quando eu estava nas Filipinas senti 2 terremotos super agressivos e lá tens mais os riscos de tsunami, os prédios são gigantes, têm 50 andares, se tu quiseres fugir é mais difícil. E acho que isso às vezes também pode impactar a escolha dos sítios onde tu vais ou das experiências, tipo há sítios que vão ter mais riscos de certas coisas do que se calhar quando estás em casa e é um bocadinho saber que isso pode acontecer. Pois, e infelizmente cada vez se fala mais disto, não é? Porque cada vez mais se ouve Yeah. situações destas. Ok. Então, passando aqui do geral, para o mais, Sim. assim, o particular, como é que é um dia na tua vida, hoje em dia? Assim, quando estás fora, em modo digital nomad total, o que é um dia normal, na vida da Mariana? Depende muito dos sítios, mas onde eu gostei mais de estar foi em Cabo Verde porque conseguia ter uma rotina mais organizada, que é começar a trabalhar de manhã pelas 7, tipo, aproveitar aquele momento de foco, tipo, até ao meio-dia, por exemplo, depois ir à praia, depois à tarde ir treinar, porque em Cabo Verde tem PTs muito bons e a preços muito acessíveis, eles treinam mesmo no duro. A musculação, há uma cultura muito de musculação e de treino muito fixe lá no país, eu gostava muito disso. E pronto, e quando era fim de semana, ir às festas. E no fim de semana também normalmente tínhamos eventos com a comunidade, isto dependendo da ilha onde eu estava, mas por exemplo no Sal organizávamos um almoço de cachupa com cerca de 30 crianças lá no bairro mais desfavorecido. Em São Vicente fizemos o mesmo e depois íamos à praia com as crianças. Portanto, é um bocadinho juntar tudo: trabalho, praia, exercício, diversão e comunidade. Ok, muito bem, muito bem. E então, queres falar um bocadinho agora do que é que estás a fazer com o trabalho enquanto bronzeias?
Boa. Gosto muito do nome, por acaso. Pronto, eu tive 8 meses em Cabo Verde, acho que tenho conhecimento suficiente para providenciar uma experiência fixe às pessoas que se quiserem juntar a mim. Basicamente vai ser replicar isso que eu fiz em 2022, mas na altura vieram 4 raparigas comigo, mas cada uma veio 2 semanas. O objetivo agora é tornar isto uma experiência de grupo para ser mais divertido e podermos conhecer uns aos outros, etc. Mas muito resumidamente, estou a convidar pessoas que trabalhem remotamente ou que trabalhem híbrido, mas que até possam viajar 2 semanas para vir para a sala em dezembro, fugir ao inverno e ao frio. Ter esta experiência, não é bem um coworking nem um co-living, mas mais ou menos vai ser em menor escala. E pronto, e aproveitar o sol, a praia, o não stress de Cabo Verde, que acho que também é muito importante, estar num ambiente muito mais tranquilo, mais relaxado, em que o trabalho também não te vai estressar tanto, de certeza. E pronto, fazer várias atividades ligadas à ilha, conhecer a comunidade, as crianças, que nos ensinam muito. E resumidamente é isso. Ok, ou seja, toda a oportunidade para conseguirem estar a trabalhar tranquilamente, continuar a ser produtivos, mas com um sorriso na cara mais rasgado, porque cachupa é super bom, malta, É recomendo tão muito bom, já tenho muitas saudades. isso. Está sempre bom tempo, a água do mar é quentinha, há imensas atividades brutais para fazer e Yeah, e sim, as pessoas são muito fixe. as pessoas, sim, quando te embranhas e quando conheces Sim, alguém que já está nessa comunidade, torna-se muito mais fácil, mas o no stress e a música são qualquer coisa tudo, é espetacular incrível. em Cabo E o Verde. meu público-alvo é um bocadinho de pessoas que tenham esse desejo, mas ainda não tenham tido a coragem de o fazer e agora vir em grupo torna-se mais fácil. E com a minha ajuda de organizar as coisas, etc. Ou seja, tira um bocadinho esse burden de cima deles e Sim, é sem só dúvida. ir. É só ir, exatamente, é só ir. Boa, gosto. Sim. Mariana, vou terminar aqui com a nossa pergunta Hum. de praxe. É fácil. Que é, sabendo tudo aquilo que a Mariana de hoje sabe, o que é que tu dirias à Mariana do passado no início da sua carreira profissional? Uf. Acho que de um modo mais racional, diria, tenta descobrir aquilo que tu queres fazer e investe nisso. Tipo, tenta seguir um caminho na área da tecnologia, provavelmente, porque é o futuro e a nível de rendimentos e tudo será o mais confortável. Mas ao mesmo tempo não tenhas medo de explorar e se uma coisa correr mal, outra há de acontecer. Tipo, não sei, acho que é isso. Vai vivendo sem medos e arrisca, sobretudo. É verdade. Achas que a Mariana te iria ouvir se tu aparecesses Hum, lá a dizer isso? espero que sim, espero que sim. É verdade, essa parte de arriscar é importante, não é? Nós estressamos demasiado, ficamos demasiado ansiosas, temos demasiada pressa de perceber as coisas e Sim, fazer acontecer e esquecemos muitas vezes de desfrutar. Por isso aqui para Cabo Verde é importante. Eu sem fui para lá dúvida. mesmo com esse Ninguém se objetivo. preocupa com nada. É verdade, é verdade. Mariana, obrigada. Olha, gostei muito. Obrigada eu. Acho que trouxemos aqui uma perspectiva diferente. Espero que consigamos levar alguém até Cabo Verde em breve. Acho que sim, que é Espero uma que experiência que sim. toda a gente deveria ter. E obrigada por estares também tu a contribuir para essa expansão da mente nesse sentido. Espero conseguir. Obrigada. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.